Nazareno Tourinho, jornalista, escritor e dramaturgo. Nascido em Belém do Pará em 6 de dezembro de 1934, é membro da Academia Paraense de Letras, eleito antes mesmo de completar 35 anos de idade. Foi premiado em vários concursos literários de dramaturgia e é autor de mais de 20 livros que abordam fenômenos espíritas e paranormais. Quem chegou primeiro para mim na vida foi a filosofia, através dos livros de um autor francês que ficou conhecido com o nome de Allan Kardec e que fez toda uma construção teórica sobre o sentido da vida, sobre a razão de ser das coisas, sobre o destino do ser humano, dentro de uma perspectiva assim, escatológica muito interessante. Eu era garoto, morava numa barraquinha ali nos Cupons Sombrados e eu não podia comprar livro porque era muito pobre. E tinha um vizinho que tinha livros espíritas. E me emprestava, eu comecei a ler, 14, 15 anos. Depois eu me interessei muito por essa forma de pensar o problema existencial. E aí eu procurei ler alguns livros científicos na mesma vertente espiritualista, espírita, melhor dizendo. Li o Leon Denis, li o Gabriel Delane, autores franceses, tudo traduzido, né? Que eu não sou poliglota. A linguagem, a língua, o idioma que eu ainda estou tentando aprender não é nem o português, é o paraense, né? A língua é Papaxibé. Mas o que tinha traduzido eu ia lendo, né? Li muito o Ernesto Bolzano, um autor italiano. Depois eu li alguns cientistas que tratavam dessa temática paranormal, né? Como Crookes, no inglês. E eu li muito sobre isso, ainda muito jovem. Essa foi a primeira impressão intelectual, o primeiro armazenamento de conhecimento que chegou para a minha inteligência, para o meu espírito. Isso foi marcante em toda a minha vida e na minha personalidade. Até hoje, eu fundamentalmente, essencialmente, sou um pensador espírita. Não é? Depois veio a política, porque eu passava fome, vivia com os pobres e oprimidos, entende? E até hoje me sinto um deles, sobretudo um parceiro na luta dele pela justiça social. Aí eu comecei a me interessar pela política, assim, ainda jovem. E aí logo depois veio o teatro. Eu tinha uns 15 anos, quando apareceu um cearense aqui chamado Franciena, fundou um grupo de teatro chamado Teatro do Povo. E aí eu me enturmei com o pessoal e comecei a representar, entende, igrejas de subúrbio. Depois nós fomos para o interior, terminamos representando no Teatro Arthur Azevedo de São Luís do Maranhão. Depois eu me empolguei, queria ser ator, fui para o Rio, fiz um teste com Rodolfo Maia, que me encaminhou para o Duze do Pascoal Carlos Magno, que na época era a meca assim, da formação dos autores. E depois eu compreendi que a minha relação com o teatro devia ser como autor e não como ator. Por um motivo. Eu sofria muito no momento de entrar em cena. E eu ficava muito feliz, aliviado, quando saía de cena. Quer dizer, eu não gostava do ato de representar. Até hoje eu não gosto de ser centro de atenção. Me sinto mal, está na minha natureza, no meu temperamento. Agora eu amo teatro como arte, eu sou apaixonado. Duas de suas peças teatrais publicadas em livros, Nó de Quatro Pernas e Fogo Cruel em Lua de Mel,
foram encenadas por companhias profissionais do Rio de Janeiro e de São Paulo, dirigidas por nomes respeitáveis como Cláudio Correia e Castro e Wolf Maia. Em suas peças de teatro, Nazareno Tourinho vai fundo nos usos e costumes do Pará, fazendo de sua obra teatral uma espécie de análise sociológica de sua terra, mostrando ao público suas próprias características. O público é capaz de se reconhecer em cada cena. Para ele, no fundo, temos vergonha de assumir nossas coisas. Artista, que a gente pôde acompanhar dessa vida dele, de se envolver com arte, especialmente com teatro, e também como pai, o lado familiar dele, não é? Dois casos, ele sempre foi uma pessoa muito dedicada, determinada, lutadora. O lado familiar, ele sempre foi uma pessoa muito preocupada em nos ensinar a valorizar, não é, a justiça, preocupação com desigualdades sociais. Sempre insistiu para que nós, mas como artista ele também era muito envolvido com muito mais coisas. Ele sempre foi uma pessoa muito ativa, passional, sempre foi muito corajosa. Isso foi uma coisa que ele também nos ensinou muito, quer dizer, nunca se intimidar com dificuldades, obstáculos. E como todo artista muito ativo, não é? Ele nem sempre podia estar dando para a família toda a atenção que talvez ele gostaria de ter dado, mas ele trazia para dentro de casa toda a movimentação desses projetos de trabalho dele, então nós acabávamos nos envolvendo com isso, acompanhando tudo. Havia muitas vezes ensaios de peças teatrais dele dentro de casa, havia reuniões com grupos de teatro. Quando ele participou do festival de música, havia os ensaios da música com a Hortência, o Ana e o grupo Pororoca. Isso tudo acontecia dentro de casa, então nós acabávamos também nos divertindo bastante com essa atividade dele. Ele sempre teve um senso de humor muito apurado, né? Ele é uma pessoa muito séria, e essa questão de levar a sério as coisas ele também nos ensinou muito fortemente, mas ele tinha um senso, sempre teve um senso de humor muito apurado. Então, uma coisa que seria interessante é vocês olharem uma época em que ele publicou uma coluna na Folha do Norte, que chamava Coluna do Nazário, onde eu acho que é onde mais aparece esse senso de humor apurado dele, né? E isso era bom porque vários momentos o ambiente familiar se descontraía também por conta desse humor dele. Nós tivemos uma educação bastante flexível do ponto de vista de que nos eram dadas oportunidades de conhecer muita coisa, e nós não tínhamos que aceitar imposições. Isso valia para a questão religiosa. Então, ele é espírita, sempre foi, se dedicou muito a isso a vida toda, embora em alguns momentos menos, quando ele estava mais envolvido com esses projetos profissionais, ele se envolvia menos com o espiritismo, outra hora ele estava mais envolvido com o espiritismo. Mas eu, por exemplo, não sou espírita, nunca fui constrangido com respeito a isso. Sempre, durante um bom tempo, ele realizava sessões espíritas em casa e eu ficava à vontade. Se eu quisesse ir, eu ia, se não quisesse, não ia. Fui pouquíssimas vezes, algumas vezes conversei com ele sobre espiritismo, mas não. Agora, eu sou o único dos filhos que não se interessou mais por espiritismo, né? As minhas outras duas irmãs se interessaram mais, acompanharam um pouco mais esse envolvimento dele com o espiritismo, mas sempre
um clima de muita liberdade. Nazareno Tourinho tem livros publicados não só no Brasil, como também na Alemanha. Com 15 anos de idade, Nazareno já fazia teatro para o povo, encenando a peça O Sacrifício do Padre Jeremias. A literatura é a manifestação do pensamento através da arte, né? A arte de escrever. A literatura é feita por escritores e eu sou um escritor. Posso dizer que sou porque tenho 34 livros publicados, o que significa que eu sou um escritor medíocre, porque os escritores bons, talentosos, brilhantes, escrevem bem, mas escrevem pouco. Eu escrevo mal, mas escrevo muito. Mas gosto de escrever, embora ache que isso não é uma coisa muito honrosa, excepcional. Alguém já disse, glosando as fábulas antigas, antigamente os animais falavam, hoje escrevem, né? Escrevem livros. E eu sou um desses animais e muito feliz por sê-lo. E tenho escrito muito. Escrevi 10 peças teatrais que estão em livros. Escrevi 25 livros espíritas, editados publicados por editoras do eixo Rio-São Paulo. No Rio, a editora da FEB, a editora Eco. Em São Paulo, a editora DPL, a editora da Fiesp, a editora do Correio Fraterno do ABC, a editora M e a Ibrasa. Os meus livros são variados, umas 2 dúzias, mais precisamente 25, são livros de filosofia espírita, de ciência espírita e paranormal. Eu tenho um livro técnico, didático, sobre chefia, liderança e relações humanas. Tenho um livro de versos, né, versos para os pobres e oprimidos. E então, eu sou fundamentalmente um escritor, um sujeito que pensa e que, através da palavra escrita, expressa suas ideias, a sua visão de mundo. Eu costumo dizer que só 2 coisas assim me dão assim um prazer íntimo muito grande. Uma é fumar, outra é escrever. Na paralela, eu adoro estar misturado com aquelas pessoas que são marginalizadas pela sociedade de consumo, a nossa sociedade, que eu costumo dizer que é chamada de sociedade de consumo, porque nela, cada vez nós consumimos menos e somos mais consumidos. E procuro ler alguma coisa, não sou um homem muito culto, aliás, nem deposito grande admiração nos ratos de biblioteca que ficam devorando tudo quanto é livro, armazenam muitos conhecimentos livrescos e depois não sabem metabolizar as informações para convertê-las em bem de utilidade social. Dentre as peças de sua autoria temos Nó de 4 Pernas, Severa Romana, O Herói do Seringal, Amor de Louco Nunca é Pouco, Fogo Cruel em Lua de Mel, Pai Antônio, A Greve do Amor, Lei é Lei e Está Acabado, A Estranha Loucura de Lorena Martinez, Caprichosa Lição dos Espíritos e Alô, Alô, Belém do Pará. A minha amizade com o Nazareno Tourinho já remonta a uns 40 e poucos anos, né? Nós nos conhecemos no Bar do Parque. Nesse tempo, os intelectuais do Pará
eram proscritos pelo golpe militar de 64. E nós então nos reuníamos ali no Bar do Parque para tocar ideias sobre música, poesia, literatura, teatro. E ali mesmo se reuniu uma pleia de atores, principiantes, né? Os amadores, rapazes, moças. E o Nazareno já comandava esse grupo. Me lembro bem que havia um governo aqui no Pará que a política cultural era afastar os atores do Teatro da Paz. Veja só, nós só tínhamos naquele tempo o Teatro da Paz. A SAI, que hoje é a Academia Paraense de Letras, estava fechada. O Teatro São Cristóvão era um teatro particular. E o Nazareno comandava essa turma para forçar que o artista local tivesse espaço no Teatro da Paz. Eles fundaram aqui uma associação chamada FESAT. E com essas reivindicações, eles conseguiram um teatro em Belém, que foi o Teatro Valdemar Henrique. Que queira ou não queira, eu acho que foi um presente, foi uma esmola, porque o Teatro da Paz era proibido para os atores, artistas locais. Então inventaram aquele teatro, deram o nome do Valdemar, para a produção cultural da terra ser levada ali, passar ali. Tanto que o teatro era um arremedo, era um tal de botar cadeira lá para cima, mas de qualquer maneira o teatro na nossa cidade desenvolveu, e um dos baluartes desse movimento aqui é o Nazareno, com as suas peças, principalmente uma peça chamada Nó de Quatro Pernas, que essa peça fez bastante sucesso, não só no Pará, como no Brasil. Depois ele escreveu o Pai Antônio, né? E as nossas conversas, elas eram todas elas vinculadas a isso, a música, movimento político também, no Bar do Parque. Era o De Campo Ribeiro, o papai, Rui Barata, Nazareno, o Vilar Ferreira, eu, Luiz Otávio Barata, Geraldo Salles. Veja bem, fora essa nova safra que está aí, eu acho que o Paulo Santana também estava nesse meio. Paulo Santana, que fazia teatro na época também, ainda faz. E o nosso amado e querido homenageado, Nazareno Torinho, com a sua verve, que isso é importante, que essa empolgação que ele tinha há mais de 40 anos atrás, ele ainda permanece com ela até hoje, né? E isso é fantástico. É um homem que não para. Eu acho que ele tem aquela furucuinha de estar lutando ao lado dos oprimidos, contra os opressores, sempre. E pelo meu lado musical, pelo lado da rapaziada que fazia música, o Galdino Pena, o Vilar, eu, o nosso governador hoje, Simão Jatene, que era do grupo, o De Campos, Rui Barata, ele estava sempre do lado, dando seu apoio, e passou a compor músicas também. Teve um festival aqui em Belém do Pará que ele participou, era chamado 3 Canções para Belém. Eu não me lembro mais do nome da música dele, mas eu sei cantar. E essa é o Nazareno, que é o nosso baluarte do teatro, a nossa expressão maior da literatura teatral no estado do Pará. Em 1971, teve uma de suas peças teatrais, Lei é Lei e Está Acabado, proibida pelo Ministério da Justiça da ditadura militar, que determinou a apreensão dos exemplares pela Polícia Federal. Em 1985, publicou o poema Canto para um Gatilheiro, em homenagem ao líder do Sem Terra, Quintino, morto pela Polícia Militar paraense. O autor ressalta que em suas peças
jamais pregou direta ou abertamente a violência, a anarquia, a subversão, o desrespeito às leis e à democracia. Segundo o escritor, suas ideias sobre justiça social, embora às vezes irônica e talvez irreverentes, foram sempre honestas e equilibradas, sinceras e públicas. A liberdade é um dom que a vida lhe deu de poder escolher, de poder decidir entre o bem e o mal, né? O bom e o ruim, o bonito e o feio. Você tem essa capacidade e precisa assumir isso, pagar o preço disso, entende? Para você existir verdadeiramente, porque cada ser humano é único. É ele e a sua vida, é ele o seu destino. Ele pode construir a sua felicidade, o tema que você colocou é esse, né? Ou a sua desventura. Para isso, ele tem que ter uma consciência crítica e ter a coragem de tomar decisão e assumir as consequências dos seus atos. A liberdade é essa possibilidade, entende, de você escolher o seu destino. Nazareno Torinho é um homem polêmico e provocador. No passado, já sugeriu a implosão do Teatro da Paz para a construção de um teatro popular. Como funcionário da Federação das Indústrias, funcionário bem pago, ele lutou contra a construção do Teatro Gabriel Hermes nos moldes tradicionais. Ele queria um teatro de arena. Funcionário da presidência, assessor da presidência do Banco do Estado do Pará, ele vai em frente ao banco se posicionar favorável à greve dos bancários, uma passeata que no momento desfilava em frente ao banco, foi demitido. Quer dizer, o Nazareno, em 1961, ele concorreu ao prêmio da Academia de Teatro, com a peça Nó de Quatro Pernas. A comissão julgadora, constituída do Apio Campos, do Líbero Luchato e do Oswaldo Viana, concedeu o prêmio a uma outra peça. Mas com um detalhe, Apio Campos não se manifestou. Apenas um acadêmico julgou e o outro assinou o parecer. Então foi premiada uma peça, Rua dos Flautistas, do Cláudio Barradas. Na Folha do Norte havia uma página literária assinada pelo Waltman e que protestou contra isso. Protestou contra a Academia, o critério. Jejano Franco, então secretário da Academia, publicou um artigo em defesa da Academia e revelou que o outro concorrente era Nazareno Torinho. Nazareno fez um artigo violentíssimo contra a Academia, o Jejano, porque não podia revelar um nome que estava sob sigilo. Então ele criou um constrangimento muito grande perante a Academia. Mas, em 1968, perseguido pelo movimento militar, desempregado, ele achou de que se pertencesse à Academia ele teria uma certa segurança. Foi quando Nazareno Torinho me procurou para aconselhar-se e pediu meu apoio. E eu tinha uma admiração imensa pelo trabalho do Nazareno Torinho, não só como intelectual, mas sobretudo pelo seu trabalho, seu desprendimento como um homem que luta pela justiça. Ele se diz, faz questão de dizer, eu sou comunista e sou espírita. Em verdade, ele não é comunista nem é espírita, ele é um humanista cristão. É um homem que mora numa kitnet do antigo hotel, quando tem duas casas confortáveis em que ele utiliza para o seu trabalho em favor dos desvalidos, dos aflitos, que é a Casa Pão dos Pobres e a Casa do Nazareno. Eu não estou julgando a questão doutrinária, e sim o amor que ele tem pelos desvalidos. Então, mas ele tem prazer em polemizar, e as suas ideias são sempre
difíceis de ser absorvidas. Então, na academia, eu fiz a pesquisa e senti dos acadêmicos uma aceitação imensa pelo trabalho do Nazareno. E ele foi eleito me parece que foi eu tomei uma nota, em 20 de junho de 69, ele foi eleito membro da Academia Paraense de Letras. E graças ao seu mérito literário. E hoje Nazareno é um dos mais importantes membros da Academia Paraense de Letras. É, no meu entender, um dos melhores teatrólogos da dramaturgia brasileira. Os seus trabalhos, inclusive, são apresentados fora do nosso estado, com um grande êxito. Então, é com um prazer imenso, com uma alegria que eu dou esse depoimento, por ter no Nazareno uma figura carismática, um homem que luta pela justiça, um homem que não só prega, ele faz, ele alimenta pobres, ele recebe mendigos, prostitutas, ladrões. Se ele perguntar a origem, ele lhes dá alimento físico e espiritual. E como intelectual, é um dos mais notáveis intelectuais da nossa academia. A minha admiração pelo Nazareno Torinho, quer dizer, além da sua obra literária, ele foi um dos ícones da dramaturgia, porque foi uma obra muito engajada e ele sempre se revelou com uma coragem ímpar de nunca silenciar diante dos desmandos dos poderosos. Em pleno regime militar, por exemplo, ele teve várias de suas obras censuradas, algumas editadas já que foram apreendidas, o que produziu para ele talvez um silêncio e um exílio que nenhum intelectual, nenhum ser humano deseja. E essa fibra política, essa coragem, esse comunismo cristão, como ele mesmo defende, não é? Sempre se rebelando contra as injustiças, sempre abraçando a bandeira da democracia e das liberdades, sempre defendendo o pensamento livre, o torna uma figura singela nessa nossa produção literária. Não é à toa que o seu reconhecimento como membro da Academia Paraense de Letras e por todos aqueles que amam a cultura e que compreendem a cultura como um instrumento de libertação também do homem. Essa nossa admiração, eu tenho a honra de poder privar da sua amizade, de poder ter tido como colaborador na maioria das minhas campanhas, e para mim é um orgulho muito grande. Eu sei que o voto do Nazareno vale o mesmo voto de qualquer pessoa, mas para mim é muito honroso poder dispor de do voto de um belo intelectual e de uma pessoa absolutamente verdadeira, exatamente pela sua postura política, sempre, desde quando eu o conheci, preservando esses valores da dignidade, da justiça social, da liberdade e da democracia. Seja a realidade social, seja os costumes, o que para o autor trata-se de uma atitude ridícula perante o pensamento moderno. Quando a gente está decepcionado, né, todo o povo, né, com os políticos, né, porque a gente vê que está vendo pelos fatos que todo o tecido social da vida pública brasileira está cancerizado pela corrupção, né? Nos últimos tempos jogaram na lata do lixo o nosso sonho, né, de justiça social. E essa trova diz assim: saiba todo brasileiro, quem despreza a liberdade é imbecil por inteiro e homem pela metade. Porque está se falando muito, né, que a coisa está tão ruim que só uma nova ditadura. Quem diz isso não viu o que é uma ditadura, não sabe o que é uma ditadura, desconhece o mal que a ditadura de 64 fez a este país, ao progresso desse país, amordaçando as vozes libertárias, né? Prendendo, torturando aqueles que não se vendem, que dizem a verdade, que lutam pela justiça social. Então eu fiz uma trova assim: eu proclamo esta verdade que sempre me iluminou. Só merece a liberdade
quem por ela já lutou. E fiz uma outra assim. Somente uma coisa eu sei, na minha realidade, do sonho quero ser rei e escravo da liberdade. Eu acho que a felicidade não tem cor, porque toda beleza está mais nos olhos de quem a vê do que nas coisas. Não é? Alguém já disse que a felicidade está onde nós a colocamos e nós nunca a colocamos onde estamos. A felicidade é um estado de espírito, ela se sente, ela é impalpável, ela é imaterial, ela é uma emoção. Então, ela pode ser azul como verde, né? Ou ter outra tonalidade, outra coloração. A felicidade está muito dentro de nós. O amor é uma coisa tão bela que talvez seja indefinível. O velho poeta Olavo Bilac uma vez disse uma coisa antológica sobre o amor, quando ele escreveu essa frase: tudo ama, as estrelas no céu, os insetos na lama. O amor é simplesmente a lei da vida. É sobre o amor, quem fala bem são os poetas. Eu não sou poeta, eu sou um dramaturgo. Às vezes eu cometo a veleidade literária de escrever versos, principalmente trovas. Um dia desse eu acho que eu fiz uma trovazinha que talvez pelo seu lirismo passe um pouco a ideia de amor romântico, né? Diz assim, deixa eu ver se me lembro. Brilha mais que a luz solar no romper de uma alvorada, um reflexo de luar nos olhos da minha amada. Isso é bonito, né? Com seus textos é capaz de oferecer e de fazer chorar com a mesma intensidade. Nazareno Tourinho vai além da superficialidade das coisas. Com sua espiritualidade e amor revela-se um grande companheiro, exaltado pelos amigos com respeito e seriedade. Assim é Nazareno Tourinho, carregando consigo a coragem de um lutador, a persistência de um guerreiro. Eu acho que todo o patrimônio da nossa civilização foi gerado pela racionalidade lógica, cartesiana, científica, e isso não pode ser jogado na lata do lixo, não é? Um poeta inglês chamado William Drummond escreveu essa frase genial. Quem não quer raciocinar é um fanático. Quem não sabe raciocinar é um tolo. E quem não ousa raciocinar é um escravo. Então, a racionalidade, como a beleza, segundo Vinícius de Moraes, é fundamental para o ser humano. Mas não é tudo. A época da razão, brotada como flor de luz na Renascença, está esgotando a sua função no desenvolvimento histórico da humanidade. Entende? A ciência vive uma crise epistemológica que reclama reformulação de paradigmas e até o próprio pensamento filosófico, a própria lógica vive um momento, entende?
também de transmutação. Antigamente a gente podia pensar com a lógica formal, com a lógica aristotélica. Agora já se fala numa outra lógica, numa lógica modal, que é um labirinto de uma entrada e 1000 saídas, e está todo mundo perdido, sabe? O desenvolvimento puro da ciência, sobretudo no seu campo mais avançado, que é a física, né? O setor da física quântica, está meio perdido, porque há certas leis que são constantes no universo, que se tivesse alguma alteração de 1 bilionésimo, de 1 bilionésimo, de 1 bilionésimo de segundo, explodiria tudo. Então a vida é uma coisa assim muito portentosa. A vida é mais do que um mistério. A vida é um grande milagre. No nosso corpo, diz os cientistas, existe aproximadamente 100.000 trilhões de células, funcionando em perfeita sinergia, em perfeita harmonia, para produzir essa coisa espantosa que é a inteligência. Né? Isso não pode ter vindo do nada, porque se tivesse vindo do nada, o nada seria alguma coisa, e se o nada fosse alguma coisa, não seria o nada. Veja o impasse. No universo físico, né, a gente sabe, eu estou falando essas coisas não porque eu seja cientista, né? Isso eu li em almanaque, em orelha de livro e tal, que só aqui na Via Láctea, que é essa nebulosa, que estende o seu véu de noiva bordado de estrelas no chão azul do firmamento, e que a gente pode ver a olho nu nas noites claras de verão, só na Via Láctea, que é uma nebulosa insignificante, existe mais de 200 bilhões de sóis. Não é milhões, não. Mais de 200 bilhões de sóis. Quer dizer, o universo, a vida, é uma coisa assim incomensurável. Dando brilho à verdade, sem usar qualquer verniz, lembro uma tempestade assolando este país. Quem teve farda e maldade fez nela tudo o que quis. Com a minha dignidade eu protestei e não fiz. Choveu chumbo sobre a terra. Burros fugindo a galope imaginaram ser guerra o que era um simples golpe. Um golpe na sociedade, ferindo a democracia, sepultando a liberdade, isto em plena luz do dia. 40 anos correram e de medo não corri. Quantos lutaram e morreram pela vida que eu vivi? Quantos foram aprisionados? Quantos, eu não sei. Quantos foram torturados pelos sonhos que sonhei? Quanta gente boa e pura, que tanto o Brasil amou, mastigou na ditadura o pão que o diabo amassou. Quantos famintos ficaram, até hoje, sem comer? Quantos viram e se calaram, tendo muito o que dizer? 40 anos passaram e eu continuo sonhando. Meus sonhos não acabaram, eu é que estou acabando. Mas na casa dos 70, vendo a velhice chegar, 40 anos, 40, ainda quero sonhar. 4 décadas rolaram pelo chão dos meus caminhos, no qual as flores murcharam, sem que murchasse os espinhos. E eu continuo sonhando com a justiça social. Sonharei me acabando até no minuto final. O sonho somente pode o homem engrandecer.
O sonho planta a semente que faz o futuro nascer. Quem sonhou com o comunismo, vivo ou morto, honra o seu povo. Quem sonha o socialismo não é velho, é sempre novo. 70 anos eu tenho e me sinto uma criança. O meu retrato desenho com a tinta da esperança e ponho esta frase eloquente no alto da sua moldura. Nada existe tão indecente quanto uma ditadura. 40 anos, 40, ah, como a vida é ligeira. Já não chove, o sol esquenta folhas da minha mangueira. Sou criança, não cresci na minha Belém do Pará, porque sonhei, mereci ser índio Tupinambá. E estou nu e grito forte. Meu sonho é minha coragem. Nasci caboclo do norte, no tempo da cabanagem. Digo o que quero e dizendo, vou como gavião, faço o que quero. E fazendo, todo pobre é meu irmão. Esse poema é muito assim, o que eu sou politicamente, eu acho.